Maninhos e maninhas, mais uma semana que a gente tá aqui para aprender sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Cê tá bom? Agora aqui, deixa eu te mostrar um negócio brabíssimo aqui pra você. Ó, repara meu cabelo não, viu? Olha esse presente que a minha super noiva linda me deu, olha só, e ela tá ali atrás filmando. Ela me deu esse presente aqui, é um boné da Marvel, cara, e tem os personagens aqui dentro. Eu achei demais porque todo mundo sabe, né, que a Marvel é, pra mim, a melhor de todas. Eu fiquei muito feliz com o meu presente. Então vamos logo pra esse vídeo que tá muito da hora. Se você não lembra do que aconteceu semana passada, no último vídeo, você pode clicar nesse link aqui em cima que você vai direto para aquele vídeo. A gente aprendeu sobre o amor, sobre Jesus nos dar o poder do amor, sobre o fruto do Espírito Santo, que o primeiro é o amor. Hoje nós temos um novo aprendizado sobre o fruto do Espírito. Vamos lá. Só para você entender o que está acontecendo, quando Jesus estava aqui na terra, morreu, ressuscitou depois de 3 dias, ele passou um tempo com seus discípulos. E aí ele falou que quando ele subisse ao céu, ele deixaria o seu Espírito, ele deixaria o Espírito Santo, enviaria para nós, aqueles que continuariam a obra que Jesus começou. Agora, com o Espírito Santo de Deus, os discípulos de Jesus, aquelas pessoas assim, que amavam Jesus demais, começaram a falar sobre o que Jesus tinha feito aqui na terra. Ou seja, começaram a pregar o Evangelho, começaram a pregar que Jesus morreu em favor de todo mundo, começou a falar muito sobre o amor de Jesus e essas pessoas começaram a se converter. E aí, um dia, na porta do templo, tinha um cara lá que não conseguia andar. Foi aí que Pedro chegou para esse cara e orou por ele. E pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, aquele cara andou. Aquele cara voltou a andar. Ele operou um milagre de cura na vida daquele cara. Demais, né? Aquele cara andou. Sim, ele andou. Andou? Ele andou. Ele não andava. Ele andou. O cara andou. Só que nem todo mundo ficou muito feliz com essa ideia, porque eles estavam pregando o Evangelho e tinha muitas pessoas se convertendo. Que grupo era esse? Era o grupo dos líderes religiosos. Esse grupo ensinava sobre Deus, sobre obedecer a Deus, só que era um grupo que exigia demais das pessoas, tinha muitas regras. E aí eles não gostaram nada de saber que Pedro e João estavam pregando o Evangelho, pregando sobre Jesus. E aí eles não ficaram muito felizes com isso. Foi então que eles chamaram alguns soldados e pediram e mandaram prender Pedro e João. E aí, lá em Atos capítulo 10, e aí lá em Atos capítulo 4, versículo 10 a 12, você vai ver a ousadia desse Pedrão. Presta muito bem atenção. O Pedro, que estava preso, começou a pregar, a falar de Jesus para as pessoas que prenderam ele. Ele começou a falar de Jesus para as pessoas que prenderam ele. Olha só que ousadia desse cara, velho. Por quê? Os caras mandaram prender ele porque ele estava falando sobre Jesus. E aí ele começou a falar de Jesus para quem prendeu ele. Ele é muito louco, velho. Como assim? Mas presta bem atenção, eles estão certos de fazer isso? Se você respondeu que não, você está completamente errado. Eles têm que falar de Jesus mesmo para todo mundo e não tem que estar nem aí se a pessoa vai falar que não é certo, que você não pode falar de Jesus, Jesus é uma mentira. Fala de Jesus, continua falando de Jesus. Foi isso que eles fizeram. E lá mostra que o Espírito Santo deu coragem para eles falarem cada vez mais sobre o que Jesus tinha feito, sobre o Evangelho. E aí tinha um cara chamado, não era esse o nome dele, mas era a função dele, sumo sacerdote. Ele era o topzão lá dos líderes religiosos, beleza? E aí ele falou com o Pedrão e com o João, falou assim, olha, se vocês pararem de falar sobre Jesus, a gente solta vocês. Pedro e João voltaram para casa e o que eles fizeram? Ficaram em casa jogando Free Fire? Ficaram em casa jogando Fortnite? Não, eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles saíram de casa e começaram a falar de Jesus para todo mundo. O cara tinha acabado de pedir para ele não fazer isso e ele não obedeceu.
e ele foi falando de Jesus para todo mundo. E ele ainda falou assim: Deus, me ajuda, eu preciso de coragem, eu preciso do poder do Espírito Santo para operar muitos milagres e maravilhas, para essas pessoas conhecerem o verdadeiro poder de Jesus. E foi aí que Deus respondeu a oração deles, e assim Pedro e João saíram pela cidade e eles curaram muitas pessoas. Fala sério, isso é demais, não é não? Isso é incrível. Jesus é incrível, cara. Extra, extra, extra! Os discípulos saem por aí pregando o evangelho, falando sobre Jesus. E muitas pessoas creram e eles começaram a falar sobre os milagres que eles poderiam fazer. E as pessoas foram curadas pela oração deles. Olha só, tá bem aqui na folha do jornal, manchete, primeira capa. Vamos lá ler. Tá aqui no jornal, saiu aqui. O que vai acontecer com eles? Vamos lá! E é claro, se era manchete do jornal, as pessoas logo viram e mandaram prender de novo Pedro e João. Só que, cara, pensa comigo, quem que é o Deus desses dois? Cara, é o mais poderoso de todos. Não existe maior. Então eles não precisavam ficar com medo de nada, porque eles têm um Deus todo-poderoso. E foi aí que na noite que eles estavam na prisão, um anjo apareceu, abriu a cela deles, tirou eles de lá. E o anjo falou assim para os dois: olha, volta lá na porta do templo, no pátio ali onde tem o templo, e continuem a pregar sobre Jesus. Continuem a falar sobre Jesus e continuem a operar os milagres. E foi exatamente isso que eles fizeram. Foram para o pátio, curaram mais pessoas e falaram sobre Jesus. As pessoas creram. E aí, o mais interessante de tudo é que um dos líderes religiosos falou assim: manda buscar lá o Pedro e o João, que eu quero interrogar eles, eu quero perguntar para eles por que eles estão fazendo isso, por que eles não estão me obedecendo. E eles chegaram lá na prisão e já não tinha mais ninguém, porque o anjo tirou os dois de lá, né? Então, tipo assim... E aí, Pedro falou assim: a gente prefere obedecer à vontade de Deus do que obedecer aos homens. Pedro falou isso. E aí apareceu um cara muito importante. O nome dele era Gamaliel. Vai acabar me matando de rir com uns nomes desses. Ô Senhor, o cara chamava Gamaliel. E esse cara vai ser muito importante para a nossa história, porque ele vai falar assim para o sumo sacerdote. Pensa bem comigo, sumo sacerdote, pensa bem aqui comigo. Se eles realmente estiverem fazendo a vontade de Deus, eles vão continuar fazendo e vai dar tudo certo, porque o nosso Deus é poderoso. Mas se eles não estiverem fazendo a vontade de Deus, não adianta a gente ficar aprendendo eles, porque sempre vai dar errado. Então não adianta a gente querer impedir aquilo que Deus quer. Os discípulos nunca pararam de falar sobre Jesus. Eles nunca pararam de fazer milagres. E eles faziam isso tudo com o poder do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles faziam com alegria. Eles não tinham medo, porque Deus dava a eles coragem. E esse é um dos frutos do Espírito, a alegria. Por que eles não ficaram com medo? Porque Jesus concedia a eles, através do Espírito Santo, a alegria. E é isso que Ele quer de mim e de você. Que você não tenha medo de falar sobre Jesus. Que você fale sim para todas as pessoas que você conhece. Que você faça tudo pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. E faça isso com um coração muito alegre, porque é muito bom falar sobre Jesus. Até semana que vem.